Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a Bíblia? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Acharam? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Eu já vos disse muitas vezes, e agora eu digo chorando, muitos por aí se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O seu destino é a perdição, o seu Deus é o ventre, o que é vergonhoso é sua honra e a sua mentalidade é terreno. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia, dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. O pano de fundo da nossa pregação vai ser a vida de Padre Pio. Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, na Itália, e morreu dia 23 de setembro de 1968 em São Giovanni Rotondo, no convento, com 81 anos de idade. Imagina comigo um menino que nasce e recebe o nome de Francisco. Apaixonado por São Francisco desde pequeno, uma intimidade tremenda com seu anjo da guarda, um menino que com 6 anos de idade não perdia uma santa missa, rezava o texto todo dia, amava fazer caridade, e os seus pais já sabiam que dali haveria de nascer um franciscaninho. Com 12 anos de idade recebe a primeira comunhão e a crisma ao mesmo tempo, como se fazia antigamente na história da igreja. Com 15 anos de idade ele entra para o convento e adota o nome de Frei Pio. Com 17 anos de idade ele faz os votos simples, com 20 anos de idade professa os votos solenes e com 23 anos de idade se ordena sacerdote. Imagina comigo um cara extremamente especial. No campo da espiritualidade, um cara que ficava até 14 horas por dia atendendo confissão. A história da igreja diz que tinha pessoas que ficavam de 3 a 7 meses na fila esperando uma vaga para confessar-se com Padre Pio. E na hora da confissão, Padre Pio dizia: volta, você não arrependeu e não contou alguns pecados, você está me omitindo, arrepende, daqui uns meses você volta para se confessar. Alguém que celebrava a Santa Missa sem pressa e quase sempre chorava e se emocionava durante a consagração. Quantas e quantas vezes se sentia cheiro de rosas e a presença de Nossa Senhora do lado do altar durante a consagração. Alguém que era tão íntimo, mas tão íntimo do seu anjo da guarda, que tudo que ele tinha que fazer pedia que o anjo da guarda comunicasse, avisasse, resolvesse. O anjo da guarda era praticamente uma pessoa que convivia ao seu lado. Um homem que exalava cheiro de santidade. A igreja declara que ele tinha um cheiro diferente, incomum a tudo que existe na face da terra. Toda foto de Padre Pio, e toda vez que alguém entrava na cela do convento, Padre Pio está com o rosário na mão. 3 vezes por semana celebrava missa votiva à Imaculada Conceição, porque de tão mariano ele honrava a Virgem Maria como seu escravo pessoal. Alguém extremamente fantástico. No ramo da caridade, fundou o grande hospital de alívio do sofrimento, que começa com 300 leitos e no fim da sua vida já está com mais de 1000. Hoje é a maior referência de hospital da Europa. Foi fundado, mantido, organizado pelo grande Padre Pio. No campo da mística, alguém que tem o dom da bilocação, atestado inclusive pela igreja, porque ao bilocar-se, ele chegou aí, enquanto estava orando no seu convento, e na cadeia ajudar um cardeal, e no hospital ajudar um bispo.
Um dos poucos santos, como Santo Antônio e outros, que tiveram a graça de estar em espírito em 2 lugares ao mesmo tempo. Um outro dom extraordinário que poucos na igreja tiveram, que é o dom da levitação. Quantas e quantas vezes alguém chegava com pressa e não batia na porta e dizia: Frei Pio, e achava ele a 2, 3 palmos acima do chão, orando de joelhos, com o rosário na mão, com o seu capuz coberto na cabeça. Uma pessoa extremamente especial. Tudo do Padre Pio era especial. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Tem gente que não abre nem a boca. Eu não vim pregar em cemitério. Pergunta para quem está do outro lado: você está entendendo ou não está entendendo? Está entendendo? Por causa dessa mística toda, um combate e uma luta muito pessoal com o demônio, que ele apelidou de o Barba Azul. O demônio aparecia para Padre Pio pessoalmente, os dois brigavam na madrugada, e quantas vezes os freis iam buscar Padre Pio jogado no claustro, no jardim do convento, sangrando, machucado na sua vida. Um combate espiritual, o homem da bilocação, o homem da levitação, são centenas de milagres que fizeram dele a sua canonização. Ateus que se converteram, coisas malucas que aconteceram. Pensa num cara extraordinário. Tanto é que um dos papas disse que Padre Pio é uma das pessoas que de vez em quando Deus manda na terra, para a gente entender o que é o céu. Uma salva de palmas para o Padre Pio, uma salva de palmas muito especial, muito especial, muito especial. Aí eu fico pensando, se você tem na igreja um homem desse, que tipo de carinho você faz para um homem desse? E Deus resolveu fazer um carinho diferente do que a gente imagina, porque a gente quer honra, a gente quer glória, a gente quer reconhecimento, mas um belo dia o céu fez uma reunião e decidiu uma coroação de glória para Padre Pio. Ele vai receber as chagas de Jesus Cristo. Ele recebe as suas chagas depois de 8 anos de ordenação, já na casa dos seus 31. Como ele vai morrer com 81 anos de idade, então a igreja entende que durante 50 anos Padre Pio teve as chagas de Cristo. Em alguns momentos de angústia, ele até pedia que o Senhor retirasse, para que a glória não fosse dele. As chagas sumia, voltava, mas desses 50 anos, 95% desses anos, as chagas nunca saíram dele. Que prêmio maravilhoso! O Senhor coroa um homem que faz tudo o que Deus quer, dando para ele dor, sofrimento e chaga. Então primeiro começa uma pressão física. A ciência declara que Padre Pio jorrava das suas mãos 1 a 2 litros de sangue por dia. Eu estou falando 50 anos. Um belo dia foram participar da Santa Missa alguns médicos ateus, justamente para estudar Padre Pio, com consentimento de Roma, e os 2 médicos se converteram, porque não conseguiram explicar como que um homem jorra 2 litros de sangue e não morre de anemia. Uma consagração perfeita, e do mesmo jeito que Jesus está se dando no pão e no vinho, as chagas vão jorrando, a ponto dos seus curativos e as suas luvas ficarem emprastadas, e do sangue do Padre Pio se escorrer pelos braços e se misturar ao sangue de Cristo. E a ciência não consegue entender, e aquela pressão física, dizem que ele tinha febres de 50 graus. Não havia naquela época termômetro para medir as febres dele. Quando chegava com o termômetro estourava. As febres de paixão, de agonia de Padre Pio ultrapassava a lei da física. Um homem que sentia fortes dores abdominais, um homem que sentia tremendas e terríveis dores nas costas, um homem que em alguns momentos da vida teve dificuldade para andar, dificuldade para respirar, uma dor física, desculpa, eu sei que é chaga, mas é uma dor infernal. Então é uma agonia, dificuldade para dormir, e sofrimento e angústia. Agora começa uma pressão também psicológica, porque todo mundo quer provar que Padre Pio é um charlatão. Então começa um processo para dizer que ele, às escondidas, usava ácido nas mãos,
e que aquele odor que ele tinha não era cheiro de rosa, não era santidade coisíssima nenhuma, que ele forjava aquilo usando perfumes importados que alguém vazava pelos fundos do convento. E ele agora é estudado, e ele que só queria adorar a Deus, ele agora não tem paz, não tem sossego, e todo mundo começa a visitar a sua cela. E o mais triste disso, em 11 anos, Roma fez 5 decretos em observação negativa a Padre Pio. E a última, que foi mais angustiante, de Roma. Ele que só tinha ido em Roma uma vez na vida, acompanhar a sua irmã que tinha vontade de ser freira. De Roma, o último decreto proíbe ele de atender confissão e de celebrar a Santa Missa. Ele agora é acusado de louco, de alguém que está inventando coisas para todo mundo achar que ele é santo. E ele está vivendo agora um dos momentos mais difíceis da sua vida, e ele tem que amar a igreja, e ele tem que amar a missão, e ele tem que amar o seu sacerdócio. Os seus próprios superiores riam na cara dele. Gente que praticamente vivia 24 horas ao seu lado não acreditava nele. O bispo que ele ajudou na época foi um dos que ajudou a persegui-lo. E Padre Pio sofre pressão física, pressão emocional, pressão psicológica, pressão espiritual, e são 81 anos de idade, tendo tudo que um santo pode ter e sofrendo tudo que uma pessoa pode sofrer. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Abre a sua boca, miserável. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Você não está entendendo. Não, você não está entendendo. Eu vou te explicar. 3 anos depois que Padre Pio morreu, o Papa Paulo VI declarou: que fostes ver em São Giovanni Rotondo um homem que tem filosofia, teologia, oratória. Fostes ver um adorador do sofrimento. Eu vou repetir: adorador no sofrimento. O Papa João Paulo II, que foi quem o beatificou e o canonizou, no dia da homilia da sua canonização disse: posso resumir Padre Pio em 2 coisas: um homem que amou Jesus crucificado e adorou a Deus no altar da dor e do sofrimento. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Eu gostaria que nessa hora rasgasse um véu diante dos seus olhos. Vocês estão vivendo já há um tempo a moção da reconstrução dos altares da adoração. Quando fechamos essa data, Hugo pediu que eu caminhasse nessa linha da moção do que Deus queria falar para nós sobre reconstrução de altar de adoração. Nessa semana da exaltação da Santa Cruz, nessa semana de Nossa Senhora das Dores, nessa semana de Padre Pio, eu vim lá de Minas Gerais para dizer que não há adoração sem dor. Não há. Não há. Se tem adoração, tem que ter altar. Se tem altar, tem que ter sacrifício. Se tem sacrifício, tem que ter dor. Então é impossível separar a adoração do sofrimento. E por que a nossa geração hoje não adora a Deus? Porque a nossa geração não aceita sofrer. E aqui eu quero fazer uma denúncia. Hoje no Brasil não se prega mais sobre cruz, não se prega mais sobre dor. Nós parecemos protestante. Tudo é vitória, é honra, prosperidade, é glória. Deus vai te honrar, Deus vai abrir porta. 7 noites disso, 9 noites daquilo. A gente parece protestante. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu quero que Padre Pio venha aqui hoje, descer na terra para dizer: sem sofrimento não tem adoração, sem cruz não tem adoração. Se você não pagar o preço, não tem adoração. Não tem, não tem. Sacode quem está na direita e na esquerda e diz: não tem adoração sem dor. Não tem. Não tem. E o que nós vamos fazer? Responde para mim o que nós vamos fazer.
Eu não sou coach, não sou palestrante motivacional e não tenho nada contra. Eu sou profeta. É outro tipo de servo. Agora o que me irrita é que está entrando dentro da igreja um discurso muito oratório. Foca que vai dar certo. Não é foca, é faz aliança que vai dar certo. É só pensar positivo. Vamos pra cima, vai dar certo, tamo junto, é isso aí mesmo, acredita em você. Esse discursozinho está entrando dentro da igreja. Ninguém diz, vai pro Calvário, sofre, sente dor, paga o preço, lágrima, madrugada, dor, perseguição, humilhação, opressão. Mas se você for fiel até a morte, além de adorador, você vai receber a coroa da vitória. Não, é coroa da vitória agora sem dor. É vitória agora sem cruz. É milagre agora sem sofrimento. Desculpa, o discurso católico hoje no Brasil é um discurso aparentemente protestante. Tudo vai acontecer desde que você não precise mais sofrer. Pronto, falei. É uma denúncia. E aí você vem para uma comunidade, quando o cerco aperta, acho que aqui não é meu lugar. Era seu lugar sim, seu miserável. É porque quando você dá um sim para uma obra, a gente sofre. E a gente tem saudade de casa, e a gente é contrariado, e a gente é perseguido pela família que a gente deixou, e a gente é humilhado pela nova família que a gente construiu. E a gente sofre, e sofre, e sofre. Vergonha, humilhação, perseguição dentro de casa, dificuldade para rezar, doença, enfermidade, luta espiritual. Mas ali é o seu lugar. Mas para você ser adorador no seu chamado, tem que ficar ali e pagar o preço. Mas você não paga o preço. Você fala, eu não gostei muito daqui não, aqui o pau quebra, o negócio é difícil aqui, eu não aguento essa vida não, misericórdia, ainda bem que esse chamado é de vocês, vou procurar uma outra obra. Chega na outra obra, tem que lavar, passar, cozinhar, receber ordem, pegar no pesado. O que a gente menos faz em comunidade é rezar, a gente mais trabalha, o pau quebra o dia inteiro. Aí você fala, ai meu Deus do céu, eu não sabia que era assim, ai eu vou fazer um caminho em outro lugar agora. Porque não querem pagar o preço da sua escolha. Volto a dizer, para ter adoração tem que ter altar, para ter altar tem que ter sacrifício, oferenda, para ter sacrifício da oferenda tem que ter morte, cordeiro, dor, sofrimento. Se você quiser ser adorador, a adoração não é inerente, não é paralelo à dor. Sem dor não tem sofrimento. Quem me ouve? Isso ninguém ouve, todo mundo já morreu. E sem sofrimento não tem adoração. Quem me ouve? Não, eu vou repetir. Para ter adoração tem que ter altar. Para ter altar tem que ter sacrifício. Para ter sacrifício tem que ter dor, tem que ter morte, tem que ter sangue, tem que ter luta, tem que ter lágrima, tem que ter agonia, tem que ter pressão, tem que ter noite mal dormida, tem que ter dor, tem que ter miséria, tem que ter tudo. Você quer ser adorador? Sim! Então você tem que aprender a sofrer. Não tem adoração sem sofrimento. Quem me ouve? Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, palhaço. O que Papa Paulo VI falou sobre Padre Pio? Não tem oratória, não é um bom filósofo, não é um bom teólogo, não tem oratória, ele é o quê? Adorador de dor. Sangra, 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 e a glória de Deus se manifesta. Sangra, 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 sangra. É um Zé qualquer. Todo mundo olha para Padre Pio como um Zé Mané. Joga no quartinho do fundo, joga no quartinho do fundo. E enquanto ele é jogado no quartinho do fundo, Deus é adorado. Na dor de Padre Pio, Deus é adorado. E o que o Papa João Paulo II diz na sua canonização? É um homem da dor.
amou Jesus crucificado, não correu da cruz, foi até as últimas consequências e foi mesmo, e adorou a Deus na dor, no sofrimento. Enquanto está sangrando, está adorando, está sendo perseguido, está adorando, a ciência está estudando ele está adorando, o Vaticano perseguindo ele está adorando, e cardeal machucando ele adorando, e os superiores do convento machucando ele adorando, ele está chorando sangue e adorando. Enquanto ele sofre aqui, Deus é adorado lá em cima. Não tem adoração sem dor. Não tem. Ah, Senhor, eu quero te adorar. Eu te peço agora, me liberta dessas dores, me liberta do sofrimento. Ah, eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida. Eu queria que essa pressão acabasse. E o Senhor vai dizer, então faz uma escolha. Você quer pressão com adoração, ou você quer que a pressão acabe? Mas tudo que você falar é da boca para fora, porque se não tem dor, não tem valor aqui em cima. Ferrou. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você já morreu? Está entendendo? Está entendendo? É adoração. Eu entendo muito bem o chamado que Deus fez para vocês de levantar a adoração pelo Brasil. Eu entendo. Entendo muito bem. Só gostaria de dizer que o Brasil nunca vai ser terra de adoração se primeiro ano for terra de Santa Cruz. Entendeu? Trocadilho? Fechou. Por que Deus quis que o Brasil fosse conhecido como terra de Santa Cruz? Para 500 anos depois ser conhecido como terra de adoração. Sem cruz, sem dor, não tem adoração. Não tem. Agora algumas coisas da Bíblia ficam pulando na minha cabeça. Senhor, pregamos em teu nome, louvamos em teu nome, não vos conheço. Onde é que aquele povo errou? Você bando de covarde, você pregou, orou, cantou, mas não pagou o preço. E aí? Depois desse ensinamento, Jesus dá um outro ensinamento dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é encarar até o final que tem que encarar. Então, para adorar a Deus num casamento, tem que levar esse casamento até o final, sangrando e lutando, a não ser quando haja violência, para não morrer dois, vamos dar um jeito na vida, vive a castidade, separa, busca nulidade, não é o assunto daqui agora. Mas enquanto é possível fazer tudo que ainda é possível fazer, luta, tenta, sangra, chora, pede ajuda, vai no padre, vai no bispo, procura médico, psicólogo, ora na madrugada, faz novena, tenta melhorar, muda, vai sangrando para adorar. Mas ele gritou com você, você pega a mochilinha, corre para a casa da mamãe, Senhor, eu quero te adorar no meu casamento. Você não quer, você é covarde, gritou com você, você corre, você vai me adorar como? Não tem adoração. Tem adoração. Então a maioria de nossas comunidades entra para a capela para adorar e a adoração não surte efeito, porque você não pode falar nada com você não pode ser corrigido, você não aceita a ordem, você é desobediente, você é orgulhoso, você é arrogante, você dá trabalho, fofoca, fala escondido, faz sacanagem com o superior da casa que você mora, depois você vai para a capela dizer eu te adoro, você adora merda nenhuma, você não adora nada, você não sabe sofrer. Não sabe. Não pode falar nada com você, não pode te corrigir. Não aceita ser confrontado. Você gosta de fazer o que você quer. É a geração mimimi, magoei. Eu estou no grupo da terça, fizeram uma coisa que eu não gostei, eu passo para o grupo da quinta. Eu vou na missa sábado 19 horas. Algumas coisas eu não estou gostando, eu passo aí domingo às 9 da manhã. A gente muda de horário de missa, muda de grupo, muda de comunidade, muda da igreja, muda de mulher, muda de trabalho, muda de tudo. A gente só não entende que se você não perseverar onde Deus te plantou e sangrar ali como o Padre Pio, 50 anos sangrando, pressão psicológica, afetiva, moral, espiritual, familiar, comunitária, fraterna, se você não sangrar, não tem adoração. Padre Pio está nessa manhã nos ensinando e pregando para essa geração, se quiser ser adorador, tem que pagar o preço da adoração, e o preço da adoração é o sofrimento.
Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo. Bate no seu peito, eu não escutei e falei: eu estou entendendo tudo. Eu sou um adorador meia boca. Sem sofrimento não tem adoração. Sem dor não tem adoração. Sem angústia não tem adoração. Pergunta para quem está ao seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Então como é que vai levantar uma geração de adoradores se ninguém pode falar nada? Como é que vai? Fala para mim, ué. Como é que vai levantar uma geração de adoradores? Agora, se falar uma coisa com você, você já faz pirraça. Agora imagina se você vai aguentar a pancada de Padre Pio. Imagina. Imagina Deus fazer uma reunião no céu e falou: eu tenho que levantar um adorador em Curitiba, vou dar chaga para alguém. Misericórdia, pelo amor de Deus, Senhor, me dá tudo. Mas chaga não, chaga não. Você não consegue cumprir ordem. Vai conviver com chaga? Você não suporta alguém que ronca. Você não dorme sem seu travesseiro. Você não dorme sem tomar banho. Quando você não come, você fica virado no 18, parecendo que mora na Somália. E você vai aguentar pancada de Padre Pio? Você é contraposto por um irmão de caminhada. Você quase que abandona a fé. Imagina se você vai aguentar ser contraposto quando a própria igreja quiser a sua cabeça. Como durante 11 anos quiser a cabeça de Padre Pio. Primeira coisa que você vai fazer: virar protestante? O primeiro ano que meu casamento ficar em crise, eu vou largar minha mulher e trocar ela por 12 de 18? Estou te questionando. Eu quero moer você nessa pregação. Eu quero quebrar você nessa pregação. Já estou quebrando, por isso vocês já estão com cara de... Deixa eu falar. Né, Flavinho? Estou falando com uma besteira? Nós estamos ao vivo aí, tem uma live aí. Estamos ao vivo. Responde para mim. Oh, se ninguém te adorar, eu vou. Aí acabou a adoração. Filha, você pode. Acabou. Acabou. Adoração não. Aonde mandar, eu irei. Então, lava o banheiro pra gente. Não, peraí, você não aguenta lavar o banheiro, vai pra África? É lindo. Eu fui fazer missão na África. Bonito é fazer missão dentro da própria paróquia. Aí é osso. 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 É osso. Estudando um pouco da vida de Padre Pio, que eu confesso que essa pregação é nova. Eu nunca preguei sobre Padre Pio na minha vida. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. E essa semana eu estava meio choroso. Eu fiz uma das orações mais sinceras que há muito tempo eu não fazia. Falei: Senhor, se eu não estiver realmente te adorando, te agradando, me tira de onde o Senhor me colocou. Tira a minha vida. Faz o que o Senhor quiser. Eu não importo passar vergonha não. De alguém falar: Moisés caiu. Eu não caí porque eu sou fraco não. Deus me derrubou. Mas assim, por favor, eu não quero mais não te agradar. Explica para mim que Padre Pio morava lá com dezenas de freios e o único que agradou a Deus naquele convento foi ele. O resto, ó, só porrada. Então você pode estar dentro do grupo de oração e estar agradando a Deus, não ser adorador, porque você gosta de conforto. Do conforto. Essa geração de hoje é difícil adorar, porque ela quer conforto, ela quer dormir até tarde, ela quer comer bem, ela quer privilégio, ela quer privacidade, ela quer controle do Sky na mão, ela quer que alguém traga água na sua mão, ela quer comer bem, ela quer pescar, ela quer ir para a praia, ela quer folga, ela quer férias, ela quer cuidar de si, ela quer pensar em si. Todo dia vem alguém pregando para mim: você tem que pensar em você, você tem que tirar tempo para você, para fazer uma academia, para curtir a sua vida, porque afinal a gente não é máquina. Todo dia vem um filho do diabo pregar para mim que ao invés de eu morrer, eu tenho que me preservar. Enquanto isso eu vou à missa. O evangelho diz: quem quiser ganhar a própria vida vai perder, mas quem perder vai ganhar. Então o evangelho está certo ou o povo está certo?
Todo dia aparece alguém para pregar para mim. Não, porque você não vai salvar o mundo inteiro, porque não sei o que. Todo dia aparece alguém para pregar para Paripio. Não mexe com isso não, esse negócio de chaga não, deixa de ser bobo. Já fica deitado para você não levitar, não ajoelha não. Mexe com você não bilocar não, ser um já não é fácil, imagina ser dois. Não mexe com esse negócio, todo dia aparece um filho do diabo. Mas é isso que a gente gosta de escutar. Quando as pessoas vêm me contar problema e eu não tenho saco, é por isso que eu não faço oração por ninguém, eu só falo, você quer o quê? Eu não posso sofrer o que você está sofrendo. Ou vão para frente. O discurso do cristão é, tenha paciência e esperança e perseverança. Fora isso, vou rezar por você e toca a sua vida e boa. Mas não é isso que a gente quer escutar. A gente quer escutar alguém que vai dar certo, tamo junto, levanta a tua cabeça, você é guerreiro, é isso mesmo, Deus vai te dar uma vitória. Aí a gente prega as fases montadas, bíblica, né? O choro vai durar uma noite, mas a vitória virá ao amanhecer, toma posse, e a pessoa, glória. Aquilo é só efeito placebo, é só emocional. Na hora você fala amém, amém, aleluia. Amanhã o problema está do mesmo jeito. Eu prefiro ser sincero com você. Eu não sei quanto tempo que o seu problema vai durar, porque do Paripio foi 50 anos de dor. Mas toca a sua vida, toca com dignidade, chora, mas chora sem voltar atrás. Seja guerreiro naquilo que você acredita. Não perde as suas convicções. Cuidado com quem está do seu lado, porque quem está do seu lado não presta não, é tudo mentiroso. E vamos para frente, chora na cruz. E vai, desabafa, é isso mesmo, é isso. Ai, mas você não tem uma palavra de vitória para liberar? Eu tenho. A palavra de vitória é cruz. Vamos para a cruz, vamos morar na cruz? Quer ficar no pé da cruz? Quer? Então daqui uns dias a pregação nossa vai ficar difícil. É o desabafo de Paulo aqui, ó. Filipenses 3,18, não foi que a gente leu? A gente não, metade não trouxe nem Bíblia, mas eu li. Eu já vos disse muitas vezes, mas agora eu digo chorando. Há muitos no meio de vocês se comportando como inimigo da cruz de Cristo. O Deus dele é o ventre. E eles só gostam daquilo que é gostoso, que é tranquilo. Eles estão na igreja, mas eles não querem saber de dor. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Tem gente que não abre nem a boca. Você está entendendo ou você não está entendendo? Deixa eu sair rapidinho da vida de Padre Pio. Vamos dar uma passada aqui pela Bíblia para você entender o que é adoração, dor e sofrimento. Posso começar citando Abraão. Um homem que é respeitado por todas as religiões monoteístas, pelos judeus, os cristãos e pelos muçulmanos também. Um homem que até o livro do Gênesis capítulo 12 há um apagão na terra. Deus tenta reconstruir com Enoque, não dá certo. Tenta com Noé, não dá certo. Então começa ali uma história com Abraão. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Começa ali uma nova linhagem a partir de Gênesis 12. 25 anos caminhando com Deus. Tudo aconteceu, menos a promessa. Você vai ter um filho. Sem filho não tem linhagem, não deixa descendência. O homem já está com 100 e poucos anos. Daí tem aquela forçação de barra com H, a empregada, com o consentimento de Sara. Ele tem um menino Ismael. Deus disse, eu rejeitei Ismael, não mandei você fazer filho com empregada. Eu vou te dar um filho, dá licença. E então nasce o Isaac. Gente, Isaac eu acho que Isaac é de Minas Gerais. Isaac é fantástico. Isaac é o com a carinha de pão de queijo. Um belo dia Abraão vai louvar a Deus. Senhor, muito obrigado porque nasceu Isaac. E o Senhor disse, eu quero saber quem ocupa o primeiro lugar. Pega o seu filho, vai no Monte Moriá e mata ele para mim. A Bíblia diz que houve um silêncio e Abraão não falou nada. Pegou o menino, 2 funcionários, 2 jumentos, as lenhas, o fósforo, o facão. Falou, bora matar. Chegou no pé do monte, uma frase me desmonta. Abraão disse, os funcionários, os jumentos, fica aí. Daqui para cima só sobre eu e o menino, porque nós vamos adorar a Deus. Eu estava indo adorar a Deus, estava indo matar o filho. Mas Abraão entendeu que quando dói na gente, quando sacrifica, quando arranca aquilo que a gente ama muito, então Deus ocupa o primeiro lugar e ele é adorado. Ele sobe com o menino lá para cima. E o menino, papai, tá tudo aqui, a lenha, o fósforo, o facão, nós estamos indo matar quem? É você, meu filho. Amarra o menino começa a entrar em agonia. Papai, o que está acontecendo? Está acontecendo. Abraão pega o punhal e falou, meu filho, eu esperei você 25 anos, só tem um detalhe. O adorador, o primeiro lugar é Deus. Então o papai vai matar você, tá?
Está doendo demais, mas papai vai matar você. Para você entender que o primeiro lugar não é seu, que o primeiro lugar é de Deus. O adorador, Deus é tudo. Quando ele levanta o punhal, o anjo fala: para, já entendi. Só queria saber se você tem coragem de adorar de verdade, arrancando aquilo que você ama muito. Fala para quem está do seu lado: adoração dói. Adoração dói. Na comunidade a gente prega para você renunciar um pouco o celular. Você não consegue renunciar um celular, imagina um filho. Você não consegue renunciar um sono que você está com ele. Você não consegue renunciar uma roupa. Você não consegue renunciar uma paixão. Imagina matar um filho, para no pé da montanha dizer: a gente está indo matar o Isaac, porque nós vamos adorar a Deus naquilo que dói. Pulei, estou lá em Jó. Perdeu os jumentos, perdeu os camelos, perdeu os dromedários, perdeu as ovelhas, perdeu o pasto, perdeu a colheita guardada nos celeiros, perdeu os filhos, perdeu os irmãos, perdeu a saúde. A Bíblia diz que ele está só no couro vivo, do fio de cabelo até a planta do pé. A Bíblia diz que ele usa caco de telha para coçar o próprio corpo, enquanto aquilo mina sangue vivo. E a agonia dele é tanto que ele rola na cinza dos porcos, porque a cinza no Antigo Testamento era muito usado como anti-inflamatório. Então ele se rola na cinza e coça com caco de telha. O cara perdeu tudo. Aí chega o demônio da mulher dele e diz: ó, eu estou indo embora, tá? Só que antes de ir embora eu queria te dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele diz: cala a boca, mulher. Deus deu, Deus tirou. Adorado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir. Tem gente aqui que perdeu a mãe tem uns 5 anos, até hoje fica chorando. É preciso a gente se perguntar, para adorar a Deus, quem ocupa o primeiro lugar? Jó perdeu tudo. Inclusive, numa das perdas, um vendaval levou a casa do tio, do irmão dele, onde matou o irmão com a mulher e os 5 filhos de Jó. Eu queria ver você adorando a Deus, é se perder 5 filhos de uma vez. Porque tem gente que perdeu o emprego, está até hoje com síndrome de Lúcifer. Ninguém me ama, ninguém me quer, o mercado de trabalho está difícil, virou petista agora. E no meio da miséria, a esposa fala: larga esse Deus, jumento! Cala a boca, já que você está indo embora mesmo, escuta essa antes de ir embora. Deus deu, Deus tirou. Santo e adorado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor vem devolver para Jó tudo que Jó perdeu, Jó estava de joelhos, orando. Pulei. Profeta Daniel chega na Babilônia. A ordem de Nabucodonosor é: ninguém pode adorar outro Deus. A Bíblia diz que Daniel adorava 3 vezes por dia, na frente da janela do 2º andar. É de propósito. Um filho do demônio veio ele lá na janela do 2º andar e diz: ei, alguém está adorando outro Deus aí? Nabucodonosor diz: você está adorando outro Deus? Sim! A gente que não consegue adorar a Deus nem dentro da própria casa. O homem está adorando a Deus na Babilônia com mais de 100 deuses pagãos proibidos por lei. E ele é condenado à cova dos leões. Como os leões não comem, porque leão não come adorador, não come. Leão gosta de carne, adorador não é na carne. A Bíblia diz que Nabucodonosor reconhece o Deus de Daniel e libera que o culto ao Deus de Daniel seja adorado ali naquela região. Porque ele diz que nunca viu um Deus salvar alguém como salvou Daniel das garras dos leões. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, meu rei. Chupa essa manga aí. Chupa essa manga aí. O que dizer então dos 4 jovens na fornalha, que na verdade era 3, um era o anjo?
Misael, Ananias e Azarias, quando chega na Babilônia, Nabucodonosor, para sacanear, põe nome pagãos neles. Eles passam a chamar Misaque, Sidraque e Abidênego. Estão adorando proibidamente o Deus de Israel. Uhul! E são condenados à fornalha de fogo. Tem gente que era adorador até hoje, arrumou um rabo de saia, começou a namorar uma cuequinha, já não é adorador mais. Se um namoro tira você da adoração, imagina 3 meninos, jovens de 20 e poucos anos, ir para a fornalha de fogo, por quê? Mata, mas eu vou adorar. Adorador, adora e pronto, acabou. O que dizer do profeta Jeremias, que chega lá na Babilônia com 25 anos de idade, começa a pregar com 30, ninguém escuta ele, aí ele faz aquele desabafo magistral da Bíblia. Jeremias 20. Toda vez que eu prego, eu só atraio para mim problema. Todos zombam de mim, cuspem na minha cara, tacam pedra em mim, eu só tenho maldição, então eu cansei. Eu disse para mim mesmo, eu não vou mais pregar a tua palavra, magoei. Quando fechei a minha boca, um fogo devorador me subiu das entranhas, me queimou até os ossos. Eu tentei refrear e eu não consegui. Então eu disse, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias apanha igual mulher de malandro, mas gosta. A gente apanha, toma na cara, todo mundo lasca com a gente tem segundos de alegria e horas de dor. É só pepino, é só pepino. Mas a gente não aguenta parar de adorar. O que dizer daquela mãe com 7 filhos macabeus, lembra? Você sabe por que a família inteira vai morrer? Porque não quis comer carne de porco. Gente, era só uma carninha de porco. Põe um pimentinho, um ketchup, passa na farinha, pá. É só uma carninha. Mas não é uma carninha. Fala para quem está do seu lado, é trair a lei. Fala para quem está do seu lado, é trair a lei. Então a Bíblia diz que pega o filho mais velho e vai arrancando o couro cabeludo assim, ó, e vai arrancando os olhos. E a mãe olhar para ele e dizer, morre, mas morre com dignidade, não chora não, porque lá em cima nós vamos adorar a Deus face a face. E pegaram o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando chegou no sexto, a ira já estava gigante. Então começaram a amputá-lo aos poucos. Corta as mãos, corta os braços, corta as orelhas. E olhava para a mãe e a mãe dizia, bora, morre aí. Já foi 5, você é o sexto. Depois é o mais novo, depois é eu. E nós vamos chegar lá em cima arrebentando com tudo. Chegou no 7º filho, mais novo, chamou ele à parte e falou, meu filho, você é novo, você tem carreira pela frente, você não precisa morrer agora, você só tem 18 anos, eu arrumo emprego para você, conversa com a sua mãe, eu sei que eu já matei 6 dos seus filhos, mas conversa com eles, pelo menos esse. Ela falou, eu aceito. Chamou ele à parte, se você não morrer dignamente igual os seus irmãos, eu vou meter a mão na tua cara. Morre com dignidade, porque eu pari você e abro mão de você agora. Bora! Morre o 7º, morre a mãe. E um dia nós vamos encontrar essa mãe com 7 filhos no céu. Morreram arrebentados, esquartejados, dizendo, morre aqui, adoro lá. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Ah, meu Deus. Fala para quem está do seu lado, eu estou com vergonha de você. Fala para quem está do seu lado, eu estou com vergonha de você. Estou com vergonha. E o que dizer do profeta Elias, hein? Que Acabe e Jezabel está colocando a terra numa idolatria infernal. E ele vai lá e peita todo mundo e faz fogo descer do céu. Uhul! E mata 450 profetas de Baal. Uhul! Depois a pressão para cima dele foi tão grande que há 2 semanas atrás a gente viu na liturgia da Santa Missa, eu estou no livro dos Reis, que ele senta debaixo de uma árvore, entra em depressão e pede a morte. Para Deus ser adorado, para desbancar Baal, para 2 milhões de pessoas poderem cantar só o Senhor é Deus. Elias sofreu e 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 sofreu, porque a adoração tem preço. É o preço de Elias, é o preço de Eleazar, é o preço da mãe com 7 filhos, é o preço de Jó, é o preço de Abraão. E o que dizer de Maria? Que depois que deu seu sim só sofreu. Agora o menino acabou de nascer, tranquilo, já passei pela crise do presépio, vai dar certo. Quando vai ofertar o menino no templo, o sacerdote diz, então eu tenho uma notícia muito boa para você não. Uma espada de dor vai transpassar a sua alma.
Maria está com um bebezinho no colo. Jesus tem 7 para 8 dias de nascido. Ela agora vai andar 33 anos até a cruz, doendo, uma espada transpassada, o coração dilacerado nos pés do Calvário. Tanto é que essa semana, junto com a exaltação da Santa Cruz, estamos celebrando a Nossa Senhora das Dores, ou da Piedade, aquela que está ali aos pés da cruz. Nossa Senhora, 33 anos de dor. Antes da cruz ultrapassar o coração dela junto com Jesus, porque São Luís Maria Guinon de Montfort diz que o coração de Maria e Jesus é um só. Então transpassou Jesus, transpassou dela, mas o dela não foi transpassado lá no Calvário 33 anos depois. O dela foi transpassado no dia que ela desce sim. Maria caminhou 33 anos com o coração ferido. O adorador tem a alma ferida. O adorador tem uma ferida no coração que sangra todo dia. Pergunta para quem está ao seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? O que dizer então de Jesus no presépio, que os 3 reis magos vêm adorá-lo? Um traz ouro, o outro incenso e o outro mirra. Mirra na Bíblia é sofrimento. O que dizer de Jesus nos 3 anos da vida pública? Lucas 9:23. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e toma a sua cruz. Você quer andar comigo? Quer ser meu amigo? Quer me adorar? Pega a cruz. Eu não ando com gente sem cruz. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo caído na terra não morre, não produz fruto. Se quer produzir fruto, tem que doer. É na dor que a gente gera fruto. É na cadeia que a gente gera fruto. É no momento da pressão que a gente gera unção. Sem dor, não tem adoração. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 65. Jesus está ensinando sobre cruz, dor e sofrimento. De repente o povo falou: crê em Deus Pai, eu não quero essa vida não. E começa a levantar um, levantar outro. A Bíblia diz que um por um vai levantando. Qual que é o discurso? Cruz, dor e sofrimento. É o mesmo povo de hoje. Cruz, dor e sofrimento. Um levanta, outro levanta, outro levanta, outro levanta. Não, vou procurar uma igreja mais agradável. Levanta. Jesus falou: e vocês 12 aí? Vocês também não querem ir embora? E aí Pedrão, nosso Papa, levantou a mão e falou: aonde iremos nós se só o Senhor tens palavra de vida eterna? A gente está procurando conforto, não, a gente te ama e vai com o Senhor até onde precisar. Estamos juntos, a gente vai com o Senhor. Foi mesmo ou não foi? Foi. Ele vai ser crucificado em Roma de cabeça para baixo em 67. Eu prometi que eu ia com ele até o final, e eu vou até a cruz. Quando foram matar, ele falou: vai. Não sou digno, igual o mestre não. Pode ser de cabeça para baixo. E Jesus no Calvário, Lucas 22:42. Pai, se for possível, afasta de mim esse caso, mas contudo, faça a tua vontade, não a minha. Se for para te adorar, vai até o final, mas se possível, me ajuda. E o pai não ajudou. E Jesus solta aquele grito: meu Deus, por que me abandonaste? Lá, Bactânia. Está doendo, mas para ter adoração tem que ter dor. O que dizer dos apóstolos? Que 11 dos 12 foram assassinados. Pedro de cabeça para baixo, André trucidado vivo, Filipe apedrejado. E dos 12, um não morreu assassinado. É João, com 90 anos, lá na ilha de Pátimo, escrevendo o livro do Apocalipse. Mas com 90 anos, a história da igreja diz que ele apanha 3 vezes por dia, está numa masmorra, está sangrando, está pelado. Toda a fetidão, o mau cheiro que passa dentro da sua cela, da sua masmorra. Dos 12 apóstolos, 11 assassinados. E o último, com 90 anos, apanhando. Com 90 anos. Tem gente com 90 anos que não vota, não dirige, anda de graça, não vai mais à missa, não faz penitência, porque está com 90 anos. O homem com 90 anos está apanhando por causa de Jesus e escrevendo o livro do Apocalipse. Cutuca quem está do seu lado aí e fala: sem dor não tem adoração. Não tem adoração. Fiz questão de ler algumas coisas, porque está gravando para ficar registrado. O que dizer de São Paulo, coluna da igreja, que celebramos todo dia 29, Pedro e Paulo?
Primeiro, ele entendeu no texto que a gente leu. Eu já disse muitas vezes, mas agora eu estou dizendo chorando. Tem muitos na igreja hoje que se comportam como inimigo da cruz. Eles não querem saber de sofrimento, dor, humilhação. Eles só querem uma igreja light. Mas agora ele completa o raciocínio. Olha aí, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Eu me alegro no sofrimento, porque eu entendi que eu completo na minha carne o que faltou na paixão de Cristo. Se alguma coisa não aconteceu com Cristo na cruz, eu completo em mim. Um pouquinho mais para frente ele vai dizer, Gálatas 2:20, porque com Cristo eu sou um crucificado, e não sou eu mais que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Paulo, inteligentíssimo, falava 4 idiomas, hebraico, aramaico, grego e latim, estudou na faculdade de Gamaliel, o cara violentíssimo, um crânio, e o cara falou, eu quero sofrer, porque se alguma coisa faltou em Cristo, manda para mim, porque eu sou crucificado com Ele, o outro lado da cruz é meu, eu não vivo não, eu estou para ser crucificado com Ele. É nóis. 80% do Novo Testamento é o cara é fera demais. Paulão é o cara, e olha o raciocínio dele. Eu entendi o que é Cristo na cruz. O que mais que ele manda para nós? 2 Coríntios 2:12-8. 3 vezes eu roguei ao Senhor para tirar esse espinho da minha carne, porque dói, é como um anjo de Satanás me esbofeteando. E o Senhor disse, não vou tirar não, basta a minha graça. E Paulo falou, tá bom então. Eu entendi, ser feliz nas fraquezas, nas misérias, na perseguição, na fome, porque quando eu me sinto fraco é que eu sou forte. Eu entendi, que é na porrada que eu vou adorar a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, Paulão de novo. 2 Coríntios 4:8. Ainda que externamente eu esteja desconjuntado é bichado, cheio de problema, todo zicado, doente, com diagnóstico de câncer, tendo que fazer coisas para cuidar de si, ainda que externamente eu esteja desconjuntado, arrebentado, o meu homem interior se renova dia a dia em Cristo Jesus, razão da minha história. Olha o adorador, olha a visão do adorador. Até o enfermo diga, eu sou guerreiro. A visão da adorador, doente, e dizendo, por dentro é fogo, é unção. Olha aí. 1 Coríntios 1, nós pregamos Cristo crucificado. Tem muita gente por aí maquiando um evangelho muito bonitinho, muito legalzinho. Nós pregamos é Cristo crucificado. Você gostou? É isso. Não gostou? Procura outro Deus, porque o fundador da nossa igreja morreu na cruz, não no trono. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Eu tenho poucos minutos para acabar e eu quero fazer esse desabafo. A geração de hoje não aguenta pancada. Eu estou certo ou estou errado? Não aguenta pancada. Aguenta. Você termina o namoro, você quer suicidar, nunca mais quer amar ninguém, não quer saber de mais ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, estou com depressão. A geração de hoje não é capaz de terminar um relacionamento, esperar e começar outro. Ela morre se terminar um, por isso que casa com o primeiro que aparece e se lasca pro resto da vida também. A geração de hoje não sabe formar faculdade, entrar numa empresa como peão, conquistar espaço na empresa, com dignidade, receber um aumento de salário, aparecer uma proposta de um cargo de chefia, virou chefe. Mas da faculdade até virar chefe é 5, 6, 7 anos. A geração de hoje pega o currículo na mão, não sabe lavar nem um copo. Quem bancou a faculdade foi papai. Se não trabalhar pouco, se não ganhar bem, se não for cargo de chefia, não para emprego nenhum, porque não quer construir uma história profissional, já quer chegar na janelinha mandando. A geração de hoje não aguenta casar, não aguenta ter filho, não aguenta namorar, não aguenta igreja, não aguenta comunidade, não persevera, tudo que começa para no meio do caminho. Responde para mim. Padre Pio está batendo na nossa cara hoje, dizendo para nós, bando de bunda moles. Estou fazendo a minha voz, a voz do Padre Pio hoje, é um desabafo meu e dele. Olha eu. Bando de bunda mole. Geração mimimi. É cura, é libertação, é interesse, é vitória, é glória, aleluia.
A geração que não pode escutar não. Que não aguenta uma dor de barriga. Que senta no vaso e posta no grupo que está em combate espiritual. Imagina se essa geração aguenta UTI, aguenta 6 meses de hospital, aguenta quebrar a perna, aguenta ficar 6 meses sem trabalhar. Não aguenta. E o pior é que essa geração toda vem para igreja. E ela vem na igreja querendo o quê? Uma coisa que eleva a alma dela e que traz um conforto. Por que você vai na igreja? Ah, porque eu me sinto bem. Ah, porque quando canta a gente... Ah, isso não é igreja, isso é outra coisa. Por que você vai na igreja? Eu vou na igreja por gratidão. Porque Ele morreu por mim. Porque Ele me salvou. E eternamente eu quero habitar nos seus átrios, caminhar na sua presença. E se Ele nunca mais fizer nada por mim, já fez tudo, me salvou. Eternamente darei minha vida em gratidão por tudo que me fez o Senhor. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, o pau está quebrando, está tudo dando errado, todo mundo te enchendo o saco e você sem dinheiro e está a pé, dane-se. Eu vou adorar, eu vou ficar com Ele, eu vou caminhar com Ele. É Ele que eu amo, é com Ele que eu vou ficar, eu não quero outra opção. Eu tenho opção, mas eu quero ficar com o Senhor. Bate no seu peito e diga: não tem adoração sem sofrimento. Eu não escutei o tum-tum-tum, fala: não tem adoração sem sofrimento. Fala para quem está da direita na esquerda: não tem adoração sem cruz. Fala para quem está atrás e na frente: não tem adoração sem Calvário. Adoração de Calvário. Moisés, então você está dizendo que nós temos que ser masoquista? Não, masoquista procura a dor por si só. Nós somos mártires. O mártir é aquele que a dor vem sem a gente querer e a gente não corre dela, enfrenta ela de cabeça erguida. O mártir é aquele que derrama o sangue. A martiria é aquele que não derrama o sangue, mas vai sangrando por dentro todo dia no cotidiano da vida. Alguns de nós aqui seremos assassinados por causa do Evangelho. Vocês são os mártires. Outros passarão pela martiria. Sofrerão, 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 sofrerão. Ninguém nunca vai degolar sua cabeça, nem te fuzilar como Santa Maria Maximiliano Kolbe. Mas a martiria por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, vai doer, vai sofrer. A gente não quis isso, mas se veio, é para santificação, é para a glória de Deus, é para exaltar, é para adorar. Eu não quero uma adoração fora disso que eu estou passando. Eu encerro com a história do Padre Pio. O Papa Pio XI iniciou todo o processo de acabar com as suas restrições. O Papa Pio XII encorajou todos os fiéis a ver de perto a santidade de Padre Pio. O Papa Paulo VI desfez todas as acusações existentes contra Padre Pio. O Papa João Paulo II beatificou ele em 1999, canonizou ele em 2002, e a notícia maravilhosa para você aplaudir é que o corpo dele foi exumado em 2008. Ele é incorrupto, está do jeitinho como ele morreu. Se ele foi exumado em 2008, nós estamos em 2018, então há 10 anos Padre Pio está lá na Itália, numa urna de vida incorrupta, do jeitinho, só cochilando. E dizem não posso falar porque meu sonho é ir lá ver, não fui ainda, que a sua barba cresce até hoje, que tem que aparar a barba. Chupa. Um homem completo, diga aleluia. Tudo, porque assim, existe um santo que tem uma coisa, um outro santo tem uma outra. Padre Pio tinha todas as coisas nele. E adorou a Deus 50 anos como?